livro de Neemias está logo antes aí do livro de Salmos, um ou dois livros antes dos Salmos. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1 em diante. Se você puder, por favor, fique em pé, em reverência à palavra do Senhor. Este é o momento em que Deus vai falar comigo e com você, em nome de Jesus. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes, com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Atarxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais
está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto a dele, me disse: quanto durará a sua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-me-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, se utiliza deste tempo e desta hora e fale ao coração, à vida de cada pessoa aqui. Nós nos rendemos a Ti e a Sua palavra pedimos. Fale conosco, Senhor, precisamos ouvir a Sua voz. Precisamos da sua direção, precisamos da sua orientação. Aqui estamos com os nossos ouvidos voltados para Ti e pedimos, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Sente aplaudindo ao Senhor. Eu quero pensar com você essa noite sobre o seguinte tema: os problemas chegaram, e agora? O que fazer? Se tem algo que não falta na vida do ser humano, é problemas, não é? De vez em quando tem muitos, e de vez em quando nem tantos assim. Mas a verdade é que sempre sobra algum. Sempre tem algum. Eu não sei em que nível está os problemas que você está passando, mas independentemente do nível que eles estejam, todo problema precisa ter uma solução. Não é inteligente varrer problema para debaixo do tapete. Isso é muito importante entender. Não é inteligente. Tudo que eu falar aqui essa noite, eu quero que você pense no âmbito geral de seus relacionamentos. Sejam eles com a família, sejam eles no nível conjugal, sejam eles entre amigos, sejam eles no trabalho, na escola, seja no grupo familiar, na igreja, na sociedade no geral. O que vamos falar aqui, eu entendo que você pode aplicar na sua vida cotidiana. Independe de onde você vive, independe de quem você é. Você pode aplicar. Então, à medida que pensarmos, tenta conectar com os problemas que você vive, que cada um tem problemas, e os problemas são distintos, são áreas distintas, são situações distintas, e como diz o tão populado ditado, cada cabeça uma sentença. Então, o que vamos falar aqui vai com certeza contribuir com você, mas dentro da sua realidade. Para isso você precisa trazer para a sua realidade.
Então, diante dessa pergunta, os problemas chegaram. E agora, o que fazer? Pense aí no seu problema. Seu problemão ou seu probleminha. É fato que todos nós temos algum para ser tratado. Pense aí agora, resgata aí na sua mente os seus problemas, os problemas pessoais seus. O que fazer para resolver problemas? Primeiro ponto que eu quero pensar com você, diante da atitude que Neemias tem, no texto em que lemos, é que para eu resolver problemas, eu primeiro preciso buscar a resposta dentro de mim. Se eu não colocar o meu interior em ordem, vai ser muito difícil eu resolver qualquer problema. Então Neemias tem algumas atitudes aqui que nos ensina muito, e vamos aprender com ele. Tudo começa com Neemias recebendo uma informação. Primeiro ele faz uma pergunta, e a pergunta é: como está Jerusalém? Como está os meus patrícios que não vieram para o cativeiro? Não estão cativos, olha, parece que quem está lá está melhor do que nós, né? Eles não vieram e não foram cativos, eles não foram trazidos ao cativeiro, eles ficaram livres. A pergunta é: como é que eles estão? Veja a resposta que ele vai receber. A resposta é: os sobreviventes que estão na província passam por grande sofrimento e humilhação. A cidade de Jerusalém está destruída e os muros da cidade estão no chão. A notícia que Neemias recebe é que a cidade é uma cidade em cinzas e os habitantes são habitantes em sofrimento e humilhação. Ou seja, a notícia é boa ou é ruim? Vamos lá, me ajuda aí. A notícia é boa ou é ruim? É muito ruim. A notícia que Neemias recebe é uma notícia muito ruim. O que fazer diante de uma notícia muito ruim? Veja a reação de Neemias diante de uma notícia muito ruim, e que eu entendo que é o caminho mais assertivo, ou um dos caminhos mais assertivos para se tratar com notícias ruins. Veja, a primeira atitude de Neemias, quando ele recebe a notícia ruim, ele faz o quê? Ele sentou e chorou. Dos erros clássicos que nós cometemos é querer fazer vista grossa aos problemas. É um erro clássico. Quando Neemias recebe a notícia, a atitude de Neemias é uma atitude de choro. Sabe o que Neemias está fazendo e o que precisamos aprender? É que você precisa sentir a dor. Permita-se sentir a dor. Tem uma metáfora que diz que um cidadão estava viajando em uma estrada, e por horas ele viajou até que encontrou um posto de combustível, e quando parou, pediu aqueles postos de combustível que tem pouquíssimo movimento. Tinha um senhor de idade sentado em uma cadeira de balanço, balançando, um cachorro deitado ao lado dele, e quando o cidadão parou na bomba de combustível, ao descer do carro, ele ouviu um uivo do cachorro, um uivo longo e dolorido. E o senhor veio com toda aquela pressa do interior, sabe, o interior bem longínquo, aquela pressa que dá até gosto, dá vontade de correr, pegar o cidadão no colo e falar: meu amigo, eu estou com pressa,
Não é assim que a gente tem vontade de vez em quando? O cidadão veio e abasteceu o carro naquele ânimo e tal, e o cachorro continuou com aquele uivo longo e dolorido. E aquilo foi incomodando o cidadão. Feito tudo, antes de ir embora, veio a pergunta. A pergunta do rapaz para o senhor foi: o que é que acontece com esse cachorro que ele não para de uivar? O dono falou: é que ele está sentado em cima de um prego. Aí o sujeito replicou: mas por que ele não levanta dali e senta em outro lugar? E o senhor falou: é porque não está doendo muito. Porque se estivesse doendo muito, ele já tinha tomado uma atitude. Sabe por que muitas vezes nós não resolvemos problemas? Porque nós não sentimos a dor do problema. Nós não nos permitimos chorar. E chorar é necessário. Amém ou não? A primeira atitude de Neemias é choro. A segunda atitude de Neemias é lamento. Ele começa a se lamentar. Imagina, eu faço a ideia de que Neemias sentou em algum lugar, curvou a cabeça e começou a se lamentar. E eu fiquei pensando o que poderia ter pensado Neemias nesse momento. E é muito provável que um dos pensamentos de Neemias seja: eu poderia ter feito alguma coisa para que houvesse mudança. O que é que eu ainda posso fazer? Por que eu não me preocupei com os meus patrícios? Por que eu não fui atrás de ter informação antes? Neemias começou a ter e fazer uma autoanálise. Ele está colocando em ordem os seus pensamentos. Ele está colocando em ordem a coisa aqui primeiro, para depois ter uma atitude. Veja, para você lidar com um problema, primeiro trata aqui, coloque em ordem a coisa aqui. Organize o seu interior, porque se você não organizar o seu interior, certamente você não vai conseguir resolver o problema. E talvez vai varrer ele para debaixo do tapete. Problema para debaixo do tapete é resolvido? Não, né? Então você precisa sentir o problema. Você precisa pensar com os seus botões, uma autoanálise consigo mesmo, colocar em ordem os pensamentos, para então ter uma decisão, se está disposto a fazer. Portanto, organize os seus pensamentos. Chegou uma notícia ruim, está vivendo em um problema difícil, organize os seus pensamentos. Organize os seus sentimentos. Não é só os pensamentos, é também os sentimentos. Depois que Neemias organizou os sentimentos, organizou os pensamentos, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar orientação do Senhor. Veja, irmãos, por que primeiro organizar aqui, para depois pedir? O texto bíblico nos ensina: vós pedistes e não recebestes, por quê? Tem gente que vai falar com Deus e está uma confusão tão grande que ele fala e no final não falou nada. Coloque em ordem primeiro a sua área emocional, coloque em ordem primeiro os seus pensamentos, coloque em ordem primeiro a sua emoção. Aí então você vai buscar a direção de Deus, porque buscar a direção de Deus com a emoção bagunçada, tudo que você ouvir, você vai achar que é Deus. E às vezes foi um rato que passou na sala e você achou que era Deus que estava te dizendo alguma coisa e não foi. Foi um rato mesmo que passou por lá. Por quê? Porque você está com a emoção confusa. Então Neemias tem esta atitude: vou buscar a Deus, o Deus do céu,
com jejum e oração. E depois de fazer essas coisas, ele vai tomar uma decisão. Então, primeiro que você precisa e eu precisamos aprender para lidar com problemas. Primeiro, coloque em ordem o seu interior. Coloque em ordem as suas emoções. Coloque em ordem os seus pensamentos. E busque a direção de Deus. Amém ou não? Segundo, veja, diante das notícias ruins, algo que nós não devemos fazer é ficar de braços cruzados. Não é inteligente. Existe uma frase de Martin Luther King Jr., que eu uso muito e gosto muito dela. Ele diz assim: não me preocupo com o mal, mas com homens de bem que estão de braços cruzados. Porque muitas coisas na sociedade não têm mudanças. Porque muitas coisas na igreja, no seu trabalho, no meio em que você vive, não tem mudanças. É simples. Homens de bem estão de braços cruzados. Diante de problemas, não é inteligente cruzar os braços. Entenda, e Neemias entendeu isso, e é o segundo ponto que eu quero pensar com você, que você faz parte do meio. Você é produto do meio. Neemias entendeu que ele fazia parte disto. Ele é cidadão de Israel. Ele é patrício dessas pessoas que estão sofrendo lá. O problema é com os meus patrícios. Se é com os meus patrícios, passa a ser problema. E aí então ele se questiona. Eu entendo que ele se questiona: o que é que eu posso fazer para que haja? O que é que você pode fazer para que haja mudança? O que é que você pode contribuir para que haja mudança? Onde você pode pôr a mão para ajudar, para mudar? Porque é fato, nós esperamos muito no outro, não é? Nós esperamos que o outro faça. Mas entenda que se o outro não fizer, se você não fizer, a coisa não vai dar certa. E se a coisa não dá certa porque eu faço parte do meio, quem está perdendo com isso? Eu faço parte do meio. Se eu não pôr a mão, se a coisa não mudar, na família, na escola, na empresa, na igreja, se a coisa não está mudando, pense aí, você está ajudando para que haja mudança? Porque, como eu disse no início, problema existe em todo lugar. Quem não tem problema aí, levanta a mão que eu quero ver. Vou pedir seu segredo. Amém ou não? O que é que eu posso fazer a respeito? Veja, no versículo 5, Neemias vai dizer: então eu disse ao Senhor. Sabe o que eu entendo? Neemias entrou na briga. Neemias entendeu que ele é parte do meio, e por ser parte do meio, ele precisa se envolver. Por ser produto do meio, ele precisa se envolver. Então ele começa a orar, como lemos, dia e noite, em função de outros, em função do problema dos outros. Irmãos, convenhamos, Neemias servia o rei. Neemias servia uma das maiores autoridades da sua época. Você acha que a vida de Neemias era boa ou era ruim? Diz para mim. A vida de Neemias em sua concepção era boa ou ruim? Vamos lá, acorda aí. A vida de Neemias em sua concepção era boa ou ruim?
boa. A minha vida está da hora, a minha vida está legal. Por que é que eu vou me envolver com o problema dos outros, pastor? Por que é que eu vou me envolver com problemas da escola, pastor? Por que é que eu vou me envolver com problemas da sociedade, pastor? Por que é que eu vou me envolver com problemas de grupo familiar, pastor? Por que é que eu vou me envolver com problemas de jovens, de crianças, de senhoras? Porque a minha vida está da hora. É simples o raciocínio. Quem é corintiano aí? O Rafael é corintiano. Aí, ó, Rafael é corintiano mesmo. Você tem um time e torce para quem torce. Você torce para algum time aí. Quando o seu time perde, quem é que perdeu? E na lógica você perdeu. Quem gosta de ver quem gosta de futebol e gosta de ver o time tomar de 5-0? Foi contra a Alemanha que nós tomamos 7, não é? Foi contra a Alemanha? Não pode lembrar essas coisas que tem gente que não vai dormir à noite. Quem gostou de ver o Brasil tomar de 7-0 contra a Alemanha? Teve alguém que gostou desse negócio aí? O patriota não gosta, porque é a minha nação, é a minha pátria. Quando o Brasil perdeu, quem é que perdeu? Nós. Entenda, você é fruto do meio. Se a igreja perde, quem é que perde? Nós. Se a família perde, quem é que perde? Nós. Se a escola perde, quem é que perde? Nós. Você é fruto do meio. Então se a coisa não está andando boa, não jogue a culpa no outro. Faça a pergunta para si mesmo: o que é que eu estou fazendo para mudar? Você está fazendo alguma coisa? Depois de ter essa reflexão, eu entendo, e o texto vai dizer, que Neemias começa a falar com o Senhor, e ele começa a traçar, a buscar a solução do problema. Preste atenção aqui, queridos. Tem pessoas que vê o problema está aqui, olha aqui o problema. E tem pessoas que ficam assim, ó. Deixa eu pegar um problema maior, senão eu vou ficar tonto, no menor. Aqui está o problema. E tem pessoas que ficam assim no problema, ó. Fiquei tonto. Deixa eu usar aqui de uma... Deixa de ser tonto. Preste atenção. A coisa mais fácil a ser vista é o... Vou perguntar de novo. A coisa mais fácil a ser vista é o... Quando a informação chega para Neemias, já chega a informação do problema. Ele não precisa nem se preocupar em saber o que está acontecendo. Preste atenção em nome de Jesus, tira o olho do problema. Você precisa saber que tem um problema, mas saber do problema é simples. Detectou o problema, sabe o que você precisa fazer agora? Buscar a solução. Para de rodar, para de ficar olhando o problema todo mundo sabe, já viu que existe. Seja um agente de mudança. Se propõe, diga: eu vou dar as mãos e nós vamos ajudar a mudar esse negócio aí. Eu vou ser agente de mudança, porque o problema nós já sabemos que existe. Amém ou não? O problema é fácil de se ver. Agora, achar
agentes para a mudança dá um pouquinho mais de trabalho. Mas eu estou vendo um monte de gente aqui que é agente de mudança, amém ou não? Você viu o problema? Não é inteligente ficar rodando em cima dele. Detectou o problema? Vai olhar outro horizonte e busque a solução. Não fique rodando em cima de problemas, senão você vai ficar tonto, literalmente, vai deixar outros tontos que ficam perto de você. Amém ou não? Veja, no versículo 6, olha como Neemias toma o problema para si. Olha a oração de Neemias: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Neemias entendeu: eu sou parte do meio, é nós que pecamos. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Ele está dizendo: é problema nosso. Diga assim: o problema é... Não, repete: o problema é nosso. Se o Brasil está na crise que está, é problema dos governantes? O problema é nosso. Se o Brasil está vivendo uma crise como talvez nunca antes vivida, com corrupção, o problema é de quem está lá? O problema é de quem? Nosso. Se a igreja em que eu congrego está em uma situação complicada, o problema é do pastor? O problema é nosso. Se o grupo familiar que eu participo está passando por dificuldades, o problema é do meu líder? Não, o problema é nosso. Você é produto do meio, entenda isso. Ajude, seja agente de mudanças. Amém ou não? No versículo 7 ele vai dizer: agimos de forma corrupta. Veja, agora ele se coloca no meio. Agimos de forma corrupta, não temos obedecido aos mandamentos. Ele se coloca: eu não estou obedecendo os mandamentos, Senhor. Eu estou junto nessa situação aí. Eu quero mudança. Quem quer mudança de problemas aqui? Entenda, você precisa se conscientizar de que você faz parte do meio e você precisa ajudar para que a solução aconteça. Para que haja solução do problema, você, eu, nós precisamos entender que fazemos parte e que precisamos colocar as mãos para que haja mudança. Pastor, a minha família, o meu casamento está com dificuldade. Preste atenção, marido. Eu já falei isso daqui algumas vezes. Às vezes as famílias passam por dificuldade, irmãos. Não vai buscar ler um livro. Está com dificuldade no casamento e acha que o problema vai ser resolvido assim. Não, vamos dar um estralo, um abracadabra e resolver o problema. Não vai ler um livro, não vai ouvir uma ministração, não vai buscar um aconselhamento. A empresa está passando por uma dificuldade enorme, não busca ajuda, não senta com quem sabe um pouquinho mais, não busca orientação. Meu irmão, olhe para o problema, veja o problema e vai buscar a solução. Não fique rodando em cima do problema. Vai se informar, vai buscar informação, vai procurar quem sabe mais do que você para te ajudar. Se mova. Muitos casamentos, muitas empresas, muitos relacionamentos estão sendo destruídos, sabe por quê? Porque falta atitude. Falta atitude. O que é que eu posso fazer para que haja mudança? Pensa aí. Meu casamento não está bem, pastor. Diga para você: o que é que eu posso fazer para o meu casamento melhorar? A minha empresa não está bem, pastor. Pergunte para si mesmo: o que é que eu posso fazer para melhorar? O grupo familiar que participo não está muito bem, pastor. Pergunte para si mesmo: o que é que eu posso fazer para melhorar? O departamento, a escola, o local que você convive não está muito bem. Pergunte para si mesmo: o que é
que eu posso fazer para melhorar? Seja agente de mudanças. Neemias entrou na luta. Veja no versículo 8. Ele diz, orando, ele diz: Senhor, está escrito, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. E o que eu entendo que ele está dizendo aqui é: ok, este filme eu estou assistindo, o Senhor já nos dispersou entre as nações, isso já aconteceu, eu estou vivendo isso daqui, eu estou na Babilônia, cativo, e os meus patrícios estão lá, esse filme, eu faço parte dele, eu estou vivendo esse negócio na pele aqui. Aí no 9 ele vai dizer: mas, se voltarem para mim, o Senhor disse, se me obedecerem os meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias entra na guerra, compra a briga, e agora ele vai falar com Deus. Existe uma promessa, e nós vamos tomar atitude em cima dessa promessa. A promessa é que se nós nos voltarmos para Ti de novo, que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, que se nós voltarmos a colocar em prática os Seus mandamentos, o Senhor vai nos reunir novamente em nossa nação. Eu estou tomando uma atitude, pode contar comigo, eu estou voltando para Ti, eu estou voltando a ter comunhão com o Senhor, eu estou voltando a obedecer os Seus mandamentos. Senhor, eu quero ser agente de mudanças. Feito isso, ele vai dar o terceiro passo. O terceiro passo é pôr em prática o que eu decidi. Não adianta só decidir, decisão resolve. Não adianta só decidir. Eu decidi mudar, pastor. O ano começou já, né? Há mais de um mês. E alguém fez a meta do emagrecimento. Alguém não, várias pessoas, né? Alguém fez a meta de ler a Bíblia em um ano. Alguém fez a meta de arrumar um namorado. Aleluia. Alguém fez a meta de casar. Alguém fez a meta de ter um filho. A meta resolve? Por que muita gente quer emagrecer e não emagrece? Porque a G diz que fala que porque não para de comer. E para emagrecer tem que parar de comer, G? Tem que educar a alimentação. É justamente isso. A G está certíssima. Não adianta ter meta e planejamento, querido, se não coloca isso em prática, se não tem atitude. Tô gorda. Se você não tomar atitude, vai mudar? Tô solteiro. Vai mudar alguma coisa se não ter atitude? O casamento está acabando, pastor, está acabando, e você não faz nada, vai mudar? Simples, querido. Tome atitude. Eu de vez em quando fico louco e bravo, e eu tento me segurar aqui, para não parecer tão bravo, que eu não sou. Mas às vezes eu sento com casais para aconselhar, e eu falo: quantos livros vocês já leram sobre relacionamento? Nenhum, pastor. Aquilo no meu coração gera um... Não é possível. A minha família está correndo risco de ser destruída, e eu não tomo atitude para que haja mudança. Por favor, é para o seu bem, é para o bem da sua família, é para o bem do seu negócio, é para o bem do seu emprego, é para o bem da sua igreja, é para o seu bem. Busque ter uma atitude. Amém ou não?
No versículo 11, na oração dele, ele vai dizer: Senhor, faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias traça um planejamento e ele vai colocar esse planejamento em prática. Ele vai buscar, preste atenção, ter só o planejamento resolve? Ter a atitude, só a atitude resolve? Também não, porque tem que ter a atitude correta. Veja, Neemias não vai procurar pessoas que não têm capacidade e capacitação para ajudá-lo. Sabe o que ocorre muitas vezes, porque nós sofremos com muitos problemas? Porque a gente quer procurar solução em gente que não tem a solução para nós. Com quem é que Neemias vai conversar? Pode soprar aí. Com quem é que Neemias vai conversar? Com o rei. Eu vou conversar com quem pode me ajudar a resolver o meu problema. Porque não é problema meu, é problema nosso. É o problema da minha nação. Então entenda, precisa ter planejamento? Sim. Fez o planejamento, agora busque a ajuda de quem pode te ajudar. O cidadão está com problema no casamento. Vou assistir a novela das 7. Presta atenção. O que é que você consegue aprender com a novela das 7? Desliga a novela das 7, que no meu conceito é pecado gastar tempo diante desse lixo. Desliga a novela das 7. Pega um bom livro que vai te orientar acerca disto e vai ler. Vai buscar uma saída com quem pode te ajudar de verdade. Amém ou não? Toma uma atitude correta, por favor. Neemias não vai procurar qualquer um. Neemias vai procurar quem tem ajuda para ele. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele vai dizer que no mês de Nisan ele entrou na presença do rei. E olha a estratégia. Tem toda uma estratégia. É claro que ele está triste, mas é estratégia. Ele entra de que maneira na presença do rei? Triste. Ele podia ter disfarçado, não podia? Ele podia ter fingido, não podia? Mas ele entra triste. Estratégia. O rei pergunta para Neemias: eu nunca vi você de semblante caído. Mostra que Neemias é um cara Neemias é um cara otimista. Neemias é um cara para cima. Neemias é de espírito alegre. Quando ele entra, a primeira vez que ele entra na presença do rei triste, o rei nota. E o rei pergunta: deixa, Neemias, o que é que acontece com você? A resposta: como é que eu poderia estar triste, estando a cidade em que meus pais estão enterrados destruída? A pergunta do rei: o que é que eu posso fazer por você? E ele começa a conversar. E aí ele começa a pedir ajuda. Presta atenção. Seja humilde no momento de dificuldade. Peça ajuda a quem pode te ajudar. No momento de problemas, peça ajuda a quem pode te ajudar. Faça isso. Não fique guardando o problema, guardando. Não, vai resolver e não resolve nada, a coisa só piora. Peça ajuda a quem pode te ajudar. Ele vai dizer: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, primeiro pedido, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá. Aí ele vai
dar o motivo da ida, para que eu possa reconstruir. Olha como Neemias é otimista. Ele não quer ir reconstruir os muros, ele quer ir reconstruir a cidade. Isso nos ensina a pedir. Você está entendendo? Talvez a estratégia de Neemias fosse apenas reconstruir os muros, mas ele de repente pensou, falou, se eu pedir só os muros, de repente ele fica lá, então eu vou fazer um pedido maior, e aí tem um espaço de negociação, e a gente vai negociar. É saber pedir. Teve a oportunidade, peça ajuda, quem pode te ajudar, faça isso para que o seu problema seja resolvido. Conversando, eles concordam. Outro princípio que você precisa aprender, que nós precisamos aprender: nunca queira passar por cima de uma liderança, nunca. Neemias respeita um rei pagão. Neemias poderia ter tido a atitude, não, eu vou lá reconstruir Jerusalém, ir no peito e na raça. Mas veja como Neemias é uma pessoa prudente e inteligente. Ele faz tudo com submissão e concordância do rei, porque se eu tenho a submissão e concordância do rei, significa dizer que eu tenho a ajuda do rei, eu tenho o consentimento do rei. E aí veja, nos próximos versículos, ele vai fazer o segundo pedido, no versículo de número 7 do capítulo de número 2, ele diz: rei, além de o Senhor me conceder ir, o prazo é esse, eu preciso de cartas de recomendações, porque a distância era muito longa, e ele tinha que passar no meio de províncias, de outros territórios, e para ele passar, ele precisava de carta de recomendações. Se Neemias não tem essa atitude de submissão, essa atitude de concordância com a sua liderança, que você precisa ter na empresa, que você precisa ter dentro de casa, que você precisa ter na escola com o seu professor, enfim, em qualquer área, na igreja, no departamento, no grupo familiar, você precisa ter concordância, estar em submissão a uma liderança. Quando Neemias vai, vocês entendem que muito provável alguém barra ele no caminho? Compreende? O que é que Neemias faz? Eu estou debaixo de ordem do rei. Nós estamos em concordância. Preste atenção. O problema é muito grave dentro de casa. Preste atenção. Senta com a esposa. Você precisa conversar, ou o casal precisa conversar, ou as pessoas precisam conversar, para que seja bom para ele e seja bom. Concordância é isso, irmãos. Tem que ser bom para os dois. As duas partes precisam estar felizes. Sabe por quê? Quando ela perde, quem é que está perdendo? Quando ela perde, quem é que está perdendo? Quando ele perde, quem é que está perdendo? Então faça tudo com concordância. Senta e conversem. Entre em uma concordância. Não, até aqui eu consigo ir, você não pode ir mais? Não, então cede um pouco de lá, cede um pouco de cá. Entra em um comum acordo, todo mundo saiu feliz. É o que Neemias faz. Ele resolve um problema com inteligência. No versículo 8 do capítulo 3, ele vai fazer o terceiro pedido. Olha como o cidadão se utilizou da benevolência do rei. Olha o terceiro pedido dele. Eu quero, rei, que o Senhor me dê carta para Asaf. Quem que é Asaf? É o guarda da floresta, para que ele me forneça madeira. Sabe o que Neemias está dizendo? Eu tenho a mão de obra, mas eu não tenho dinheiro para comprar o material da construção. Quando você anda em concordância, você só tem a ganhar. Neemias, por estar em submissão e em concordância, ele chega no rei e ele faz esse pedido simples, básico. Eu preciso da madeira para reconstruir as portas, e eu preciso de pedras.
para reconstruir os muros. Eu tenho a mão de obra, mas não tenho dinheiro para comprar o material de construção. Sabe o que o rei faz? Beleza, Neemias, está aqui a carta. Concordância, todo mundo sai ganhando. Para resolver problemas é o melhor caminho. Amém ou não? Para encerrar, abra aí no capítulo 2 e versículo 9. Veja, diz assim, ó: então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando você anda em concordância, você ganha brindes. Sabe o que ganhou Neemias aqui? Neemias ganhou uma escolta armada. Imagina, quando Neemias chegou em Jerusalém, o respeito das pessoas. Porque Neemias não chegou só, ele chegou com homens enviados do rei. Ele pediu a liberação de um período, ele pediu o material para a reconstrução, e além desses pedidos, o rei deu para ele uma escolta armada. Não é assim? As mulheres e os homens também, quando nós agradamos uns aos outros, não fica fácil de ganhar as coisas? É ou não é? Sim ou não, irmãos? Esposo dentro da sua casa, quando você agrada a sua esposa, ela faz além do que você quer. É ou não é? Esposa, quando você agrada o seu esposo, ele faz além do que você quer. É ou não é? Todo processo funciona assim. Você quer ganhar o favor de pessoas, você quer resolver o problema, agrade as pessoas, seja submisso, seja simpático, seja caridoso, seja amável, dê mais de si, porque a hora que você precisar, a pessoa não vai conseguir te dizer não. É assim ou não é? Quer resolver problemas? Trate os problemas com amor e não com raiva, porque com raiva, sabe o que acontece? Você espalha, mas com amor, você atrai. Amém, queridos? Eu tenho certeza que essa ministração vai te ajudar aí no decorrer da sua vida e em suas situações. Fique de pé, vamos orar.